São Bernardo de Claraval ensinou, abre aspas, tudo o que há em nós de esperança, graça e saúde nos vem por meio daquela que transborda de delícias, fecha aspas. Satanás hoje sempre se disfarçou de anjo de luz para enganar, e agora o fez. Ó tempos sombrios, fingindo ser um mariano, ele se fez passar por mariano para atacar a devoção mariana. Ó sim, uma obra satânica. Como se verá nas linhas seguintes, o ataque à corredenção da bem-aventurada Virgem Maria e à sua missão como medianeira de todas as graças não começou com um documento em análise intitulado Mater Populi Fidelis. Pode-se observar, e isso está contido no próprio documento com a assinatura papal, que Bento XVI já rejeitava o termo corredentora, e Francisco também o fez posteriormente. E que ninguém duvide de que se trata de um ataque. Ele surge claramente da apresentação de Mater Populis Fidelis, onde lemos, abre aspas, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico, fecha aspas. Admitiu o raciocínio protestantizado em um documento papal. Deixa claro Cristo como único mediador, ou seja, excluindo Nossa Senhora como corredentora, coisa que a Igreja sempre teve, e o objetivo de negar Nossa Senhora como corredentora, ele deixa aqui, no final. Fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Realidades essas que não existe. Quem é católico é exclusivamente católico. Nesta passagem vemos a horrenda fusão que tenta identificar identidade católica com o ecumenismo. Nada poderia estar mais errado, nada mais pernicioso, nada mais venenoso. A questão do ecumenismo não é uma insistência nossa, é uma obsessão para centenas de clérigos modernos. É o fundamento da nova eclesiologia, sobre a qual todas as suas outras inovações também se apoiam. Portanto, é essencial não ignorar esse ponto central. O documento revela o que eu chamo de a estratégia da moeda mais bem falsificada. Um detalhe sutil que, justamente por essa sutileza, torna o engano ainda mais eficaz. Em que consiste? Diferentemente de outros textos divulgados recentemente, este tenta apresentar uma espécie de teologia refinada. Contém inúmeras citações de santos, emprega distinções terminológicas e doutrinárias e apresenta, entre aspas, pesquisas. Mas é simplesmente um refinamento do veneno modernista e, sob esse disfarce, busca agir como a moeda mais bem falsificada, ou seja, alcançar uma eficácia retumbante como se fosse genuína. Dada a grande quantidade de citações no documento Mater Populi Fidelis e considerando as distorções doutrinais que temos sofrido há mais de 60 anos, desconfio das interpretações feitas sobre o que muitos santos disseram e que são trazidas à tona numa tentativa de fazê-los dizer coisas que coincidam com os critérios defendidos pelo documento. Ou seja, o autor desse documento, ele falsifica os ensinamentos dos santos para que dê credibilidade a um documento corrupto à fé católica, que é esse Mater Populis Fidelis. Das quase 200 citações feitas, nenhuma menciona São Luís Grignon de Montfort. Isso é surpreendente, visto que este santo é mundialmente conhecido por ter escrito um tratado sobre a Mãe de Deus intitulado Verdadeira Devoção à Bem-aventurada Virgem Maria. Não se trata de um simples texto, repito, um tratado, é um tratado de devoção. Quero deixar claro que a doutrina católica ensinada pelo santo é completamente contrária ao que se pretende em Mater Populis Fidelis. Vale a pena recordar o fato histórico
de que a impressionante firmeza dos mártires da Vendée, atrozmente assassinado pelos promotores da Revolução Francesa, encontrou sua força religiosa no espírito de São Luís Maria Grignon. O modernismo que se nutre da própria Revolução Francesa parece ter preferido ignorar um santo que o atacou bravamente com sua doutrina e por meio de seus filhos espirituais. O documento Mater Populis Fidei faz alarde da doutrina mariana, citando abundantemente textos de Aparecida. E para quem não sabe, Aparecida é uma fonte primária na qual se baseia o movimento revolucionário o chamado Teologia da Libertação. O ponto 3 do documento Mater Populis Fidei afirma: este documento procura preservar o equilíbrio necessário que, dentro dos mistérios cristãos, deve ser estabelecido entre a mediação única de Cristo e a cooperação de Maria na obra de salvação, e visa também mostrar como isso se expressa em vários títulos marianos. É sabido que, sob o seu projeto predileto chamado ecumenismo, a obra de Cristo poucos lhe importava e continua a importar pouco. Se para eles a salvação no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo e no protestantismo, cada um caminhando com sua própria fé, como disse o Papa Francisco, né? Será que realmente se importam que Cristo seja um único mediador? Ora, se eles dizem que Cristo é o único mediador, como é que eles podem defender o ecumenismo que defende que todas as outras religiões também salvam? Mas nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o único caminho que se chega até Deus. Complicado levar a sério essas enganações. Então, se todas as religiões salvam, se eles dizem que todas as religiões salvam, então, quando eles dizem que Cristo é o único mediador, eles estão mentindo. Eles estão nos enganando como fiéis também. Já provaram que eles não acreditam que Cristo é o único mediador. Mas agora, como estão tentando destruir a Virgem Maria de seus títulos de medianeira e corredentora por não serem títulos ecumênicos, apresentam-se como teólogos especialistas, como aqueles que respeitam, entre aspas, Cristo como o único mediador, fecha aspas. Um mediador a quem insultam diariamente sob reformas que promovem. E agora completam o ultraje contra a única mediadora, ultrajando contra a Santíssima Virgem medianeira de todas as graças. O ponto 12 apresenta outras concepções errôneas. Abre aspas, diz o seguinte: a partir do século XII, a teologia ocidental concentrou-se na relação entre a Virgem Maria e o mistério da redenção sangrenta no Calvário, ligando a imagem da esposa de Simeão à cruz de Cristo. A presença de Maria aos pés da cruz era entendida como um sinal de força cristã, repleta de amor materno. Fecha aspas. Desde o momento em que Cristo crucificado deu sua amada mãe como filho a São João, isso aconteceu no século I, diante da cruz, e está nas Sagradas Escrituras, Nosso Senhor dizendo a São João: eis aí a tua mãe, e dizendo a Nossa Senhora: eis aí o teu filho. Afirmo que a relação de Maria Santíssima com a redenção sempre foi evidente, a começar pelo próprio apóstolo que estava ao pé da cruz. E a presença de Maria Santíssima aos pés da cruz não era entendida como um mero sinal de força cristã, mas antes de tudo como uma realidade fundamental que fez a gloriosa Mãe de Deus corredentora. O ponto 18, para aqueles que ainda apreciam tais interpretações legalistas, revela a posição do Concílio Vaticano II sobre a corredenção. E o que é que o Concílio Vaticano II diz sobre a corredenção? Abre aspas. O Concílio Vaticano II evitou usar o título de corredentora por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. Fecha aspas. A água envenenada tem sua origem. Eles precisam manter boas relações com seus irmãos protestantes. No ponto 19, vemos Ratzinger, o Papa
o Papa Bento XVI, um grande defensor do ecumenismo, negando também a corredenção. Abre aspas, Ratzinger dizia: na quarta sexta-feira de 21 de fevereiro de 1996, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, ao ser questionado se o pedido do movimento Vox Populi Mariae Mediatrice por uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças era aceitável, respondeu em seu voto dissidente. Respondeu Ratzinger: negativo. O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não é madura. Uma doutrina definida da fé divina pertence ao depósito da fé, isto é, à revelação divina transmitida nas Escrituras e na tradição apostólica. No entanto, não está claro como a doutrina expressa nos títulos está presente nas Escrituras e na tradição apostólicas. Mais tarde, em 2002, ele expressou publicamente sua oposição a esse título. A fórmula corredentora, ele disse, a fórmula corredentora é excessiva, removido da linguagem das Escrituras e dos padres da Igreja e, portanto, causa mal-entendidos. Tudo vem dele, como afirmam especialmente as epístolas aos Efésios e Colossenses. Maria é o que é graças a ele. A palavra corredentora obscurecia essa origem. Perceba que duas vezes, em situações diferentes, em 1996 e em 2002, Ratzinger diz que não existe fundamento bíblico para o texto para chamar Nossa Senhora de corredentora ou medianeira. Ele usa a mesma linguajar dos protestantes, inimigos da fé católica, que diz isso, que coloca-se Maria à frente de Nosso Senhor. O cardeal Ratzinger não negou que houvesse boas intenções e aspectos valiosos no uso proposto desse título, mas sustentou que era um termo impróprio. No ponto 21, Francisco aparece com suas negações a respeito da corredenção e o ponto 22 apresenta a conclusão a que chegaram os signatários de Mater Populis Fidelis, uma conclusão neoprotestante, modernista, anticristã, apostasia. Dada a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, o uso do título corredentora para definir a cooperação de Maria é sempre inadequado. Está no documento Mater Populis Fideli no ponto 22. Mais uma vez chamando de inadequado o que a Igreja sempre ensinou. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, porque não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Alguns, para não entrarem em conflito com a linha meticulosa exigida por seus privilégios, tentaram acalmar as águas da satânica Mater Populi Fideli, afirmando que a declaração não se apresenta como uma declaração dogmática de fé ou uma definição de dogma. A defesa da bem-aventurada Virgem Maria deve ser feita contra qualquer expressão que lhe seja ofensiva, mas alguns parecem estar medindo os graus de uma declaração antes de abrirem a boca. O ponto 45, claramente ofensivo, demonstra o choque entre a sã doutrina e o veneno. O veneno encontrado em Mater Populi Fideli, a sã doutrina encontrada no Tratado sobre a verdadeira devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Examinemos o veneno no ponto 45, abre aspas. É comum também que ela seja apresentada ou imaginada como uma fonte da qual flui toda a graça. Se considerarmos que a presença da Trindade, que é uma graça incriada, e a participação na vida divina, graça criada, são inseparáveis. Não podemos pensar que esse mistério possa ser condicionado por uma passagem pelas mãos de Maria.
Imaginações desse tipo exaltam Maria a tal ponto que a centralidade do próprio Cristo pode desaparecer, ou pelo menos ser condicionada. O cardeal Ratzinger afirmou que o título de Maria Medianeira de todas as graças também não se fundamenta claramente na revelação. Agora vejamos o que diz o Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort, o verdadeiro apóstolo da Virgem Maria. Ele diz: Deus Pai criou um reservatório de todas as águas e chamou-a de mar. Criou um reservatório de todas as graças e chamou-o de Maria. O Deus onipotente possui um tesouro riquíssimo ou depósito no qual encerrou as coisas mais belas, resplandecentes, raras e preciosas que tem, incluindo o seu próprio Filho. Este imenso tesouro é Maria, a quem os santos chamam de tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Fecha aspas. Isso está no Tratado da Verdadeira Devoção à Bem-aventurada Virgem Maria de São Luís Grignon de Montfort. Voltemos agora ao ponto sulfuroso 54, que, como se verá, é contrário aos ensinamentos do santo mencionado. Ponto 54, abre aspas, começa. Na perfeita imediaticidade entre o ser humano e Deus, na comunicação da graça, nem mesmo Maria pode intervir. Nem a amizade com Jesus Cristo, nem a habitação trinitária podem ser concebidas como algo que nos chega por meio de Maria. Olha só que já beira a blasfêmia. No Tratado do Santo, lemos o seguinte, a diferença entre um e outro. Deus, Espírito Santo, comunicou seus dons a Maria, sua fiel esposa, e a escolheu como dispensadora de tudo o que ele possui. Ela distribui a quem quer, o que quer, como quer e quando quer, todos os seus dons e graças. Olha aí a diferença. E nenhum dom celestial é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais, pois essa é a vontade de Deus, que quer que tenhamos tudo por meio de Maria. Pois assim, ela que durante sua vida se empobreceu, se humilhou e se escondeu nas profundezas do nada, por meio de sua profunda humildade, será enriquecida, exaltada e honrada pelo Altíssimo. Estes são os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. Olha como desfaz, né, tudo o que esses modernos e às vezes até anticatólicos deturpam. Escuta, caro leitor, escuta. Mais uma vez o santo continua. Estes são os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. Um exemplo? Eis o doutor Melífluo São Bernardo, em seu livro A Grandeza de Maria. Vamos agora falar de São Bernardo, o que ele ensinava sobre Maria. No seu livro A Grandeza de Maria, ele diz o seguinte: contemplemos com que afeto e devoção o Senhor quis que Maria fosse honrada por nós, que ele colocou nela a plenitude de todos os bens, para que compreendamos que tudo o que há em nós de esperança, de graça e de saúde nos chega pela mediação daquela que transborda de delícias. Fecha aspas. É bastante claro que uma missão corredentora não se encaixa na missão ecumênica modernista que busca desesperadamente laços com protestantes, e visto que os clérigos modernos abraçaram esta última missão em uma escala alarmante, eles devem se esforçar para ver a primeira desqualificada e silenciada. Como são inimigos da fé católica esses últimos, essa geração de clero modernista. Dos pontos 56 a 80 do documento, um documento papal, concentra-se principalmente em enfatizar a imediatidade da graça entre Cristo e a alma. Isto é feito no âmbito de uma análise geral da bem-aventurada Virgem Maria, que em última análise a descarta como um canal de graça, reduzindo seu papel ao de uma intercessora privilegiada pelas graças, visto que, como mãe, ela se interpõe entre Deus e nós. Um resumo disso encontra-se no ponto 64, que diz o seguinte, abre aspas,
Ela é a cooperação possibilitada por Cristo e realizada pela ação do Espírito que, no caso de Maria, distingue-se da cooperação de qualquer outro ser humano pelo caráter materno que o próprio Cristo lhe conferiu na cruz. Fecha aspas. Que fique absolutamente claro, para o panfleto ultrajante e pró-protestante assinado pelo Papa Leão XIV e pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a bem-aventurada Virgem Maria, para esses dois homens, não é mais do que uma figura singular e de grande destaque, a Mãe de Deus, cuja única função de sua posição exaltada era obter as coisas de maneira única e especial, dada a sua proximidade com Deus. Mas essa invenção modernista deve ser rejeitada. Maria é a mediadora de todas as graças. Afirmo, sem hesitação, que não há graça alguma que desça do céu que não passe por Maria, o verdadeiro e real canal através do qual absolutamente tudo o que o Redentor conquistou para nós na cruz é distribuído. Num pequeno livro, hoje pouco conhecido, uma verdadeira joia intitulada O Segredo de Maria, também escrita por São Luís Grignon de Montfort, lê-se o seguinte, abre aspas, Deus escolheu a bem-aventurada Virgem Maria como tesoureira, administradora e dispensadora de todas as graças, de modo que todas as graças e dons passam por suas mãos e, segundo o poder que recebeu, segundo São Bernardino, ela distribui a quem quer, como quer, quando quer, tanto quanto quer, as graças do Pai Eterno, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Há muito mais a dizer, mas creio que por ora o que apresentei é suficiente. Sugiro enfaticamente que os leitores deste breve artigo leiam o tratado A Verdadeira Devoção à Bem-aventurada Virgem Maria, para beberem de águas puras, para aumentarem seu amor pela Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, corredentora, medianeira, por meio de quem nos chegam as graças divinas. E lembremos este outro dito de São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís dizia o seguinte, entre aspas, o sinal mais infalível e seguro para distinguir um herege, um homem de doutrina perversa, um réprobo de um predestinado, é que o herege e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença para com a Santíssima Virgem, cuja adoração e amor procuram diminuir com suas palavras e exemplos, abertamente ou secretamente, e às vezes com pretextos aparentemente válidos. Ai de nós, Deus Pai não disse a Maria para estabelecer sua morada neles, porque eles são os Esaús. Fecha aspas. Perceba que São Luís está falando justamente desses homens do clero moderno que querem diminuir a fé em Nossa Senhora como medianeira de todas as graças e nossa corredentora. Se enquadra aí os principais autores desse documento infame, que é o Mater Populis Fidelis, um documento infame escrito pelo presidente da Congregação para a Doutrina da Fé e assinada por o Papa Leão XIV. Repito as palavras de São Luís Grignon de Montfort, o sinal mais infalível e seguro para distinguir um herege, um homem de doutrina perversa, um réprobo de um predestinado, é que o herege e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença para com a Santíssima Virgem, cuja adoração e amor procuram diminuir com suas palavras e exemplos, abertamente ou secretamente, e às vezes com pretextos aparentemente válidos. Ai de nós, Deus Pai não disse a Maria para estabelecer sua morada neles, porque eles são os Esaús. Fecha aspas. No Rosário, nos mistérios gloriosos, e o quinto mistério contempla a coroação da bem-aventurada Virgem Maria como rainha e senhora de toda a criação. Ora, a graça é algo criado por Deus, portanto, a Mãe amada, Maria Santíssima, é rainha e soberana e senhora de toda a graça que flui de Deus para as almas, e nenhuma graça deixa de passar por meio de Maria.
por meio de Maria, Cristo veio a este mundo e não o deixou sem ela. É impossível que, se o próprio autor da graça passou por meio de Maria Santíssima, as graças que são suas criações não passem também por meio dela. Se o Criador da graça passou por meio de Maria, poderia haver algum impedimento para que as graças do Criador passem por meio dela? E aqui finalizamos aí mais essa abordagem com um texto de Tomás González Pondal, que foi tirado do site Adelante la Fé, site de língua espanhola, com o título Acerca de la Satânica Mater Populis Fidelis. Ficamos por aqui, até a próxima e espero ter esclarecido aí um pouco aos fiéis católicos.